Olá, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos lá para o nosso segundo dia de aula e iniciar então a nossa correção. A gente aí vai iniciar a nossa correção com a atividade de ciências, onde a PRO então solicitou que vocês fizessem a leitura da página 52 e 53 do livro de ciências, para que então relembrassem o assunto que a gente viu nas últimas atividades que a gente fez de ciências, que é falando então sobre os diferentes tipos de seres, como eles são então classificados. A gente então tem os seres produtores, a gente tem os seres consumidores e então tem os seres decompositores. Quando a gente for tentar lembrar exatamente o que seriam cada seres, a gente se prende necessariamente às palavras. Por exemplo, produtores. Se a gente está falando sobre produtores, necessariamente então eles produzem alguma coisa. Ou nesse caso dos seres produtores, eles próprios produzem os alimentos. A gente viu, por exemplo, que as plantas, elas então se alimentam através do que? Da água e da luz do sol. Então é através desse tipo de alimentação que elas sobrevivem. Igualmente as algas. Então elas são produtores. Algas e as plantas aquáticas são então produtores que eles então produzem o próprio alimento. Já no caso, os seres consumidores, ou seja, aqueles seres que eles dependem, então, de outro para sobreviver, seriam, então, os animais. Então, cachorro, gato, papagaio, qualquer tipo de animal que a gente tem, então, na natureza, eles dependem de outro ser para sobreviver. Então, eles são consumidores. Já os seres decompositores, que seriam então as bactérias e os fungos, eles então se decompõem. Eles têm esse processo então de vida através da própria decomposição. Aí aqui no último tem perguntando se vocês teriam então seres consumidores ou produtores em casa. Aí fica a critério de cada um, mas a Pro colocou então aqui os meus produtores seriam, então, minhas plantas, né? Palmeira, jiboia, cacto, arruda, espada de São Jorge, alpiste. São, então, os seres produtores que eu tenho em casa. Já os consumidores têm, então, os gatos, tá certo? Então, é bem simples essa atividade aí de ciências. Tenho certeza que grande parte de vocês não tiveram dificuldade. Já em educação e saúde, hoje a gente falou um pouquinho sobre os nossos sentimentos, sobre as coisas que a gente sente no nosso dia a dia. A gente sente felicidade, a gente sente tristeza, a gente sente raiva, a gente sente angústia, a gente tem vários sentimentos. Qual é a importância de a gente sentir e o que a gente deve fazer em cada ação é o que a gente vai ver em próximas atividades. Mas nessa atividade de hoje, a nossa ideia é, então, identificar quando a gente tem aquele sentimento, ou então quando aquela pessoa tem um sentimento. E também a gente precisa se preocupar quando a gente tem um sentimento que muitas vezes ele é ruim e ele acontece com frequência. Então, no caso aqui de Ricardo, por exemplo, que ele está triste. Então, a Pró perguntou: vocês sentem isso com frequência? Tristeza, a gente sabe que não é um sentimento muito bom. E caso em algum momento vocês estejam sentindo isso durante muito tempo, é sempre importante que procure alguém de confiança. Pode ser o pai, a mãe, o tio. A Pró também está aqui disponível para vocês, se vocês quiserem conversar. Porque a gente precisa compartilhar aquela tristeza com alguém para que essa pessoa possa nos ajudar. Afinal de contas, ninguém gosta de ficar triste, né? Teve até um colega que falou: eu fiquei triste quando, ou melhor, fiquei com raiva quando meu pai me colocou de castigo. Pronto, tudo bem, teve uma situação, com certeza ela foi passageira, mas quando a gente está em uma situação que a gente vê que aquela situação está permanecendo durante um bom tempo, a gente precisa se preocupar, precisa procurar alguém que a gente possa conversar, se desabafar, tá certo? Porque permanecer com sentimentos ruins não é tão legal, tá certo? Então, vamos lá para a próxima atividade aqui. Aqui a gente falou, então, sobre textos verbais e não verbais. O que seriam, então, os textos não verbais? São aqueles, então, que transmitem informação através das imagens, por exemplo. A gente tem, então, aqui, por exemplo, uma imagem
Nessa imagem, então, tem o processo, então, de crescimento do pinto, e fala também do processo do corte do ovo, quando ele ocorre, para que ele venha, então, a nascer. Então, tem toda a estrutura aqui, falando cada membrana, cada partezinha da estrutura do ovo, e essa, então, é uma imagem, e a imagem, ela também é colocada como um texto, só que nesse caso, seriam textos não verbais. A gente tem fotografia, tem desenho, tem gráficos, tem esquemas. Todos esses, então, são textos também, só que eles são não verbais, ou seja, não é exatamente com palavras que eles, então, transmitem uma informação. É através, nesse caso, por exemplo, dessa aqui, ele está passando a informação através de uma imagem, mas não vai deixar de ser texto, tá certo? E aí, a partir, então, desse texto, a Pro falou para vocês, então, responderem a atividade que vem logo embaixo. Aqui tem uma outra imagem, nessa página 156, que já mostra uma imagem mais próxima da nossa realidade, que fala, então, sobre o processo de quebrar, né, do rompimento da casca no momento, então, que o pintinho ele está nascendo, tá certo? Aí aqui pede, então, para a gente fazer a leitura e responder. Como é que o pintinho ele sai do ovo? Ele então empurra o topo da casca, né? Ele empurra o topo da casca para que ele então possa sair daquela parte. Que foi então que vocês observaram? É uma pergunta pessoal, mas é interessante que vocês observem que a imagem e a legenda ela explica a fotografia. Então todas essas informações que tem aqui ao redor da imagem, ela então fornece informações e é através dessas informações que a gente vai entender o contexto então da imagem. Aí aqui na segunda questão, pergunta se já tinha visto esse processo. A Pro mesmo, minha avó tinha galinhas no quintal, então eu vi muitas vezes esse processo do rompimento da casca por parte do pinto. O que mais chamou sua atenção nessa imagem é também uma resposta pessoal. E qual a importância de uma imagem bem detalhada em textos informativos? Então, a imagem ela detalhada nos textos informativos, ela ajuda na apresentação dos dados, organiza a informação e contribui para, então, explicar os assuntos. A Pro gosta muito de trabalhar com imagens, porque eu sei que nesse atual momento, né, que a gente tem vivido das tecnologias, vocês estão no processo de aprendizagem e gostam bastante de imagem, né? Às vezes botam um texto lá gigante e ninguém lê. Às vezes é 2, 3 parágrafos no máximo, mas ninguém lê. E eu sei que a imagem prende mais. Então, principalmente nas atividades avaliativas, né, nas provas, eu gosto muito de colocar a imagem, porque eu sei que através da imagem vocês conseguem ter um entendimento melhor. Então, os textos não verbais, eles são muito importantes também, tá, no processo de entender algum assunto, ok? Então, por hoje é só, deixo um beijo a todos. A gente se encontra agora na quinta-feira, porque amanhã vocês têm aula, então, com a Pro Elisângela. Beijo, beijo, até quinta.